Bom dia, João Henrique, bom dia, Ana Luísa. Vocês dois podem deixar até a câmera ligada, né? Só temos nós três aqui na sala. Bom dia para você que vai assistir essa aula gravada. Hoje nós vamos trabalhar a regional, capítulo 1 de História, e na sexta-feira a gente termina a regional com o capítulo 2, tá bom? Então podem pegar a regional, podem abrir aí no primeiro capítulo, Deslocamentos Populacionais em São Paulo. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom, a tela, para que a gente possa fazer. Hoje é uma aula bem curtinha, tá bom? São apenas 9 slides, 10 slides, mas a gente já vai fazer as atividades da regional. Aproveitar que tem a regional, o capítulo também é bem pequeno, então nós já vamos fazendo os exercícios na própria apostila, tá bom? Podem colocar aí no capítulo 1, então, na abertura do capítulo, a data de hoje. Hoje é dia 14. Oi. Como é que faz para mandar o link da aula? Por causa que ontem o Pedro falou para mim que ele não estava conseguindo entrar, que o aplicativo dele bugou. Tá, pera lá. Que Pedro? Pedro Gato? Aham. Pera lá. Você vai no, tá vendo? Na frente tem lá participantes, aí digite o nome. Aí você tem aqui, ó, copiar o link. Ó, eu vou mandar para você. Pera lá. Deixa eu mandar para você. Pera lá. Vou mandar no chat. Aí você copia lá do chat. Olha lá, ó. Tá lá no chat. Clique aqui para ingressar na reunião, tá vendo? Copia esse link e manda para ele. Você quer que eu chamo ele aqui? Será que precisa chamar ele? Quer que eu chamo? Deixa eu chamar ele aí. Pera lá, deixa eu chamar ele. Deixa eu convidar ele para a reunião. Pedro Martins. Pedro Martins Gato. Ó, eu chamei ele, tô ligando para ele. Tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês enquanto o Pedro está sendo chamado. Vou compartilhar com vocês aí a tela do PowerPoint, tá bom? Então, História Regional, capítulo 1, Deslocamento Populacional em São Paulo. Como eu falei para vocês, como é regional, nós vamos tratar apenas da nossa região, né? Região Sudeste, especificamente vamos falar de São Paulo, tá bom? Então, vamos falar dos deslocamentos dos indígenas. Vocês podem ver aí na página 5, já fala sobre os deslocamentos dos indígenas. Os primeiros grupos que se deslocaram por nossa região foram os indígenas. E após a chegada dos portugueses, os colonizadores, esses deslocamentos se tornaram mais frequentes, pois muitos fugiam da escravidão e das doenças que contraíam por contato com os portugueses. Alguns foram trazidos durante o século XVI e XVII pelos sertanistas para trabalhar na lavoura ou pelos missionários religiosos para ensinar a fé católica. Lembram que nós falamos sobre isso, que os colonizadores queriam escravizar os indígenas por conta de que eles conheciam toda a mata e eles poderiam auxiliar na mineração também. Como eles conheciam, então eles poderiam auxiliar para descobrir aí, para desbravar as matas, certo? Os paulistas descobriram ouro nas terras onde hoje localiza-se Minas Gerais, Goiás e também Mato Grosso, então nessas terras tinha ouro e os paulistas descobriram ouro. E por esse motivo, muitos imigrantes europeus se estabeleceram em São Paulo com suas famílias, para quê? Para partir em busca das riquezas lá na região de Minas. Então eles ficavam em São Paulo, se estabeleciam ali em São Paulo e gostariam do quê? De ir atrás das riquezas. Eles estavam em busca das riquezas. O João chamou, mas o Pedro não entrou, tá? Então, de repente, se é problema no aplicativo dele, ele tem que reinstalar o aplicativo para conseguir entrar nas aulas. Eu tô tentando abrir o chat e meu chat só carrega e não quer entrar. Deve estar dormindo. Então, pode ser também, tá bom? Então, vamos dar sequência aí. Ele deve entrar, então, depois ele entra mais tarde, ou então ele assiste a aula gravada. Porque se deu problema no aplicativo dele, então ele vai ter que reinstalar o aplicativo. Então, pessoal, os imigrantes em São Paulo.
Então, a partir de 1827, nossa região passou a receber pessoas de outros países. Essas pessoas foram empregadas nas fazendas de café. Esses imigrantes, eles buscavam o quê? Melhores condições de vida e substituíram o trabalho escravo dos africanos. Nos anos próximos à abolição da escravatura, lá foi em 1888, muitos imigrantes chegaram à nossa região para trabalhar nas fazendas. Então, eles cuidavam das plantações, cuidavam dos pastos, das estradas. No meio urbano, se dedicavam ao quê? Ao artesanato e ao comércio de vinhos, óleos e também alimentos. Eles chegaram nas nossas terras, então tinha o trabalho escravo, o trabalho escravo já estava terminando e eles chegaram para fazer esses trabalhos dentro das fazendas e também se dedicaram, lembram da estrada de ferro, as estradas e também o meio urbano, artesanato e comércio de vinhos e também de óleos. Muitos brasileiros eles se estabeleceram na capital paulista, se estabeleceram em São Paulo, começaram a morar em São Paulo. São Paulo crescia cada dia mais e muitos dos migrantes de outros estados começaram a chegar para trabalhar nas fábricas e se instalaram no bairro de Santa Amaro, Guarulhos, Mauá e também no ABC. ABC é Santo André, São Bernardo e o quê? São Caetano, tá bom? Apesar de muitas pessoas terem passado por dificuldades em nossas terras, inúmeros imigrantes permaneceram aqui e melhoraram a vida, e depois eles foram influenciando os hábitos dos moradores desse estado por meio da sua cultura e do seu modo de viver, certo? Então, algumas culturas que nós encontramos hoje são graças a esses migrantes que vieram aí de outras regiões, ok? Vamos fazer um exercício aí na apostila do capítulo 1. Podem abrir na página 11. Na página 11 tem um texto. E aí, vamos aproveitar, então, que estamos nós... Vamos aproveitar que estamos nós três, página 11. Tem um texto, a sua excelentíssima cônsul da Itália em São Paulo. Tá? Então, este texto aí, ó. Vendo? Leia o relato de um imigrante italiano. Ele explica os problemas enfrentados na fazenda em que trabalhava. Então, João Henrique, você lê esse texto para a gente? Ou Ana Luísa, depois vai ter um outro texto, eu peço para você ler, tá bom? A sua excelentíssima cônsul da Itália em São Paulo. Estão vendo que está grifadinho aí? Vocês podem grifar aí, conforme vocês vão lendo, já vão grifando aí na apostila de vocês, tá bom? Lê para a gente, João. Há 3 anos, trabalho na fazenda na qual o administrador tem hábito de maltratar os pobres filhos do trabalhador, em especial do italiano. Ora, é preciso sua excelência. É excelência? Isso. Saiba que eu sou um pobre pai de família com 4 filhos menores e a mulher. O que quer dizer unicamente 2 braços à disposição do serviço da fazenda. Caí doente há 3 meses e não pude trabalhar por 30 dias, sendo desde então objeto de zombaria e maus tratos. Objetos de zombaria e maus tratos por parte dos empregados da fazenda. Resisti pacientemente, até que, não podendo mais suportar as humilhações, meus familiares... Resolvi abandonar a fazenda há 15 dias e não receber o que tinha direito. Parti deixando meus familiares com a esperança de que o fazendeiro, em um pouco tempo, os deixasse livres para partir. Mas até hoje não os vi, o que me fez acreditar que estão proibidos de sair da fazenda. Ok, então, no jornal La Battaglia, certo? Foi publicado em 1911, dia 23 de julho de 1911,
esse relato desse imigrante italiano. Aí tem uma pergunta assim: de acordo com a carta, responda as questões a seguir. Quem escreve o relato e a quem se destina? Depois, por que o imigrante italiano não gostava de trabalhar na fazenda e como ele tenta resolver os problemas, tá bom? Então aí estão as respostas. Vocês podem estar copiando para colocar aí nessas 3 questões, tá bom? Então, primeira pergunta: quem escreve o relato e a quem se destina? Então, trata-se de uma correspondência enviada, um imigrante italiano ao cônsul da Itália em São Paulo, certo? Então, foi o imigrante italiano que encaminhou para quem? Ao cônsul da Itália que vivia em São Paulo, tá bom? A 2, porque o imigrante italiano não gostava de trabalhar na fazenda. Então, porque seus filhos eram maltratados, aqui o administrador tem o hábito de maltratar os pobres filhos do trabalhador. Então, porque seus filhos eram maltratados. Quando ele ficou doente, aqui está grifado também que vocês grifaram aí. Quando ele ficou doente, os demais moradores, então eles zombavam, né, dele, ok? E 3, como ele tenta resolver o problema, então ele foge, né? Ele decide fugir da fazenda, mesmo sem ter recebido o pagamento, tá bom? Então podem fazer aí, não tenham pressa. Já estou dando print, já vou colocar aqui no chat também. Sem pressa, podem fazer essas 3 questões. João Henrique e Ana Luísa, quando terminarem, me dê um alô, tá bom? Tá bom. Então, vocês estão vendo aí, de acordo com o que vocês grifaram. Primeira pergunta: quem escreve o relato é quem se destina. Vocês grifaram aqui, o imigrante italiano se destina ao cônsul da Itália que vivia em São Paulo. Oi, João. Ao invés de eu colocar correspondência, eu mandei carta. Pode ser? Pode sim. A B, porque o imigrante italiano não gostava de trabalhar na fazenda, porque o administrador, né, ele tinha hábito de maltratar os filhos do trabalhador. E os colegas de trabalho ali ficavam zombando dele. Então, porque seus filhos eram maltratados e quando ficou doente, os demais moradores da fazenda zombaram dele. E a 3, como ele tenta resolver os problemas, então ele decide fugir, né? Mesmo sem receber nada, sem ter pagamento, ele decide fugir. Lembrando, João e Aninha, quando vocês dois terminarem essas 3 questões, vocês me falam, tá bom? Para que eu possa dar sequência.
Esse capítulo é bem curtinho. Eu já falei sobre o conteúdo deste capítulo com vocês. E aí, aproveitando, vamos fazer as questões que seguem em algumas das páginas aí, tá bom? A Aninha está fazendo a terceira, João Henrique está na terceira também. Não, tia, eu vou pra terceira agora. Então, tá bom. Eu já tô na terceira. Aí, tô começando a terceira. Ok. Também, já tô na terceira. João, quando que sua mãe ganha, Ana Luísa? Ô, tia, eu não sei. Até o dia 30 de dezembro. Até o dia 30 de dezembro? Nossa, já está na reta final. Uhum. Ela já parou de trabalhar? Está ficando em casa? Não, faz tempo que ela parou. Ah, é. Depois das férias vou pegar Só um esse... dia. Eu vou visitá-la. Aham. Ela só teve um dia que ela deu um susto na minha mãe. Ah, é? Aham, que ela tava querendo nascer. O meu filho mais velho nasceu um mês antes. A Fernanda nasceu na previsão. A Fernanda era para o dia 9, nasceu dia 5. A Fernanda adiantou só alguns dias. E, João, quando você tiver 20, ela vai ter 10. Quando você tiver 30, ela vai ter 20. Imagine Aham. você indo para balada, ela vai estar moça. Ai, ai, ai. Ela... Ô, tia, quando eu tiver 21 anos, ela vai ter 11. Então, quando você tiver 25, ela tem 15. Aham, é 11 anos, 10 anos de diferença. Você É vai, 11 anos. você vai dançar valsa com ela no aniversário dela de 15 anos. Bom Eu? dia, Maria Eduarda, tudo bem? Opa, ela entrou e saiu. Quando você vai dançar valsa com ela no aniversário dela de 15 anos. Olha só que legal. A Aninha está terminando, João também. Tia, Oi? terminei. Ok. João, está terminando? Terminei. Ok. Terminei. Então, vamos para o próximo texto que aparece lá na página 14. Cordel, História de São Paulo. Então, esse cordel ele foi elaborado por César Obeid. Ele é cordelista, repentista, arte educador e pesquisador da poesia popular em versos. Então, leiam agora esse texto. Aninha, você pode ler para a gente esse cordel?
É muito grande, você quer ler metade, o João Henrique lê a outra metade? Você pode ler. Metade. Você lê metade? Então, lê para a gente, por favor, Aninha, essa primeira parte até nesta linda capital. E o João Henrique, você pode ler para a gente novamente, João? De São Paulo recebeu até com a bela São Paulo. Ô, tia, Oi, João? ô, tia, e se a Ana Luísa lesse uma parte da parte de esquerda ou a direita e eu lesse a outra? Então, é isso aí. Ana Luísa vai ler da esquerda e São Paulo até lá embaixo, nessa linda capital. E você lê a parte direita, de São Paulo que recebeu até com a bela São João. Pode ser? Uhum. Então vai, Ana Luísa. E São Paulo foi crescendo. Cordel, a cidade de São Paulo. E São Paulo foi crescendo toda noite, todo dia. O povo precisou trabalhar. Seu José, Dona Maria, a situação tá dura, mas não falta alegria. Aqui chegaram os povos do norte ao sul do país. Pernambuco, Paraíba, um povo que tem país. Tem também gente do sul, vem para cá ser feliz. Tem mineiro e baiano. Tem que vem de Natal. Tem que é do interior. E tem que do litoral. Todos aqui são bem-vindos nessa linda capital. João? São Paulo, que recebeu imigrantes portugueses, sempre de braços abertos, recebeu os japoneses, os sírios e os coreanos, e também os libaneses. E São Paulo até hoje nunca para de crescer. Uma cidade gigante, produtiva para valer. Uma cidade enorme. Tudo pode acontecer. Cidades dos nordestinos que saíram do sertão. Cidade onde o imigrante entregou seu coração. Onde cruza a Ipiranga com a bela São João. Lindo esse cordel, né? Eu amo São Paulo. Amo, amo, amo de paixão. Eu sou de lá, né? Sou nascida em São Paulo. Então eu amo demais, demais, demais esse estado. Amo demais a cidade de São Paulo também. Então, pessoal, aí está o cordel da cidade de São Paulo. Então, São Paulo foi crescendo e foram chegando outros povos, tanto do norte ao sul do país. Então, tem pernambucano, paraibano, mineiro, baiano, tem quem é do interior, quem é do litoral, e recebeu imigrantes portugueses, sempre de braços abertos, também os japoneses, os sírios, os coreanos, os libaneses. Então, a pergunta aí é, de acordo com o texto, que grupos de brasileiros, tá bom? Não são os estrangeiros, são os brasileiros, se estabeleceram em São Paulo. Vocês podem verificar aí que eu grifei no texto, e vocês podem grifar no texto de vocês também. Então, nós vamos colocar aí os pernambucanos, os paraibanos, os mineiros, os baianos, quem vive no interior e também quem vive no litoral, tá bom? Podem escrever aí na página 15. Essa pergunta está na página 15, antes do texto. Então, vocês podem escrever aí, tá bom? A Maria Eduarda Orlandelli, ela entrou, mas entrou rapidinho e saiu. Acredito que possa ter dado algum problema de conexão. Só entrou para marcar presença, tia. Mas a gente vê, né? Quem fica, quem permanece e quem sai, né? A gente vê, a gente sabe. Oi, João. O que vai responder mesmo? O que é para responder? Na 15. Na página 15. Na página 15 você vai responder ali, ó. Pernambucanos, paraibanos, mineiros,
Lá no texto, no segundo parágrafo, está escrito assim: aqui chegaram os povos do norte ao sul do país. Pernambuco, Paraíba, um povo que tem raiz. Tem gente do sul, vem para cá para ser feliz. Aí no terceiro parágrafo tem mineiro e baiano, tem quem veio de Natal, tem quem é do interior, tem quem é do litoral. Todos aqui são bem-vindos nessa linda capital. Então são os pernambucanos, você vai responder pernambucanos, paraibanos, mineiros, baianos, tem os potiguar também, né? Os potiguares, né? Os potiguares são as pessoas vindas de Natal. Mineiro aí. Pernambucano, paraibano, mineiro, potiguar, baiano, pessoas do interior e do litoral. Pode pegar ali no segundo e no terceiro parágrafo, João. Aham, aqui eu já grifei. Você está conseguindo ver minha tela? Eu tô. Então tá. Terminou. Ok, Aninha. Guardar o João. E nós vamos fazer a página 16, tem um quadro que vocês precisam preencher, tá bom? Então vamos lá para a página 16, nós vamos fazer juntos esse quadro. Este quadro, nesse capítulo, a gente viu diversos momentos da história. Muitas pessoas vieram para a nossa região, então eles vieram procurando melhores condições de vida. Então, nós vamos preencher essa tabela, quais foram com cada momento, tá bom? Com quais foram cada momento. Pronto, João? Sim, pode ir. Então, vamos para a tabela. Aí está, ó, página 15, data em que chegaram, local que se estabeleceram e motivo pelo qual vieram para a nossa região, tá bom? E aqui tem os portugueses, os mineiros e as pessoas que vieram do sul, os imigrantes da Alemanha, da Itália, de Portugal e da Espanha, e os imigrantes das regiões do Brasil e do mundo, tá bom? Então, nós vamos, cada um desses, eu vou preenchendo e vocês vão escrevendo aí, tá? Data em que os portugueses chegaram no nosso país. Então, escrevam aí, século XVI. Escrevam aí, século XVI. Local onde se estabeleceram. Quando os portugueses chegaram, para onde foi o primeiro local que eles ficaram, que eles se estabeleceram? Qual foi a primeira cidade que surgiu? São Paulo? São Vicente, a primeira, Santos e depois São Paulo. Então, podem colocar aí local que se estabeleceram. Primeiramente em São Vicente, no litoral. Depois em Santos. E depois em São Paulo. O mudo de vocês está ativado, tá bom? Pronto? São Vicente, Santos e São Paulo? Sim. Então, qual foi o motivo? Por que os portugueses vieram para a nossa região? Por que os portugueses vieram mesmo para o Brasil? Vieram colonizar o nosso território. E aí, eles tinham a plantação de... Qual foi a primeira mesmo? Cana de... Açúcar. Isso aí. Vieram realizar também o comércio de gado, tá bom? Então, escrevam aí qual foi o motivo pelo qual os portugueses vieram para a nossa região. Vieram para colonizar o nosso território, plantar cana-de-açúcar e realizar o comércio de gado. Lembrando que é extenso, tá bom?
Então, tentam escrever com a letra menor para que possa caber todas as palavras aí neste quadradinho aí. João, deixa o seu áudio desativado, João. Depois, na hora de falar, de responder, aí você abre. Aninha, João, vocês vão conseguir ir no drive-thru sábado? Ô, tia, eu não vou conseguir, por causa que minha mãe não tá mais conseguindo dirigir. E meu pai vai estar trabalhando, eu acho. Entendi. E agora a gente nem tá mais saindo muito, por causa que vai que do nada estoura a bolsa dela, não sei, alguma É coisa. verdade, é verdade. Aí vamos ficar só em casa, aí perto. Verdade. Perigoso mesmo. Pronto? Não, né? A Aninha está escrevendo. Então, aí vocês preencheram a primeira linha. Data em que chegaram os portugueses, século XVI. Local onde se estabeleceram São Vicente, Santos e São Paulo. E motivo pelo qual vieram para a nossa região. Eles vieram colonizar o território, plantar cana-de-açúcar e realizar o comércio de gado. Vamos para a linha de baixo? Terminaram? Agora, os mineiros. Mineiros e pessoas vindas do sul. Quando eles chegaram? No século XVIII. Então, escrevam aí, século XVIII. Quando eles chegaram, onde eles se estabeleceram? Lá em Sorocaba. Lembram? Então, eles chegaram, ficaram lá em Sorocaba. Para quê? Para realizar o comércio de gado. Lembram que nós falamos sobre os tropeiros? Não neste ano, né? Mas ano passado nós estudamos sobre os tropeiros. Eles faziam o comércio do gado em Sorocaba. Então, data em que chegaram os mineiros, século XVIII. Onde eles se estabeleceram? Em Sorocaba. E o motivo pelo qual eles vieram para a nossa região para realizar o comércio de gado. Vou aguardar para que vocês possam estar escrevendo essa linha. Me avisem quando terminar, que aí nós vamos para a terceira linha. Terminei, tia. Ok. Pronto, Aninha? Sim. Então, vamos para a quarta linha. Os imigrantes da Alemanha, da Itália, de Portugal e da Espanha vieram um século depois, século XIX. Onde eles se estabeleceram? Nas fazendas de café. Então, tinha muita fazenda de café na nossa região e eles se estabeleceram nas fazendas de café existentes em nossas terras e também nos núcleos urbanos. E fazer o quê? Principalmente para trabalhar na agricultura e no comércio.
Vou deixar minha câmera aberta, se por acaso der problema de conexão, eu desligo novamente, tá bom? Aninha, João Henrique, hashtag rumo sexto ano. Vocês dois eu conheço desde bebezinho, desde pequenininhos. O João tá com a Fernanda desde da tia Dani, né, João? Desde Ô a tia, tia você Dani. lembra do Marcos Rian e do Kevin? Nossa. Lembro. Lembro. A mãe do Kevin tá grávida também, de novo. Ah, é? Uhum. Queria que ele voltasse pra escola, mas ele foi pro SESI. Aí acho que ele saiu do SESI. Você tem contato Ele e o com ele Marcos. ainda? Não, minha mãe conversa com a mãe dele pelo Face, mas a última vez que eu ia ver ele era no aniversário do Vini, do Quinto Ano B. Ah, Só que aí ele tinha ido pra São Paulo viajar com a tia dele, aí ele não foi. não foi. Ah, tá. Vocês dois acompanham a Fernanda desde pequenininho. O Marcos Vinham, porco, ficava fazendo porquice lá. Não. Meu Deus. E agora vocês vão subir os degraus para o Fundamental 2. O Marcos Rian é sobrinho da tia Paulinha lá que faz a comida. Sobrinho, primo, uma coisa assim. É parente. A Aninha tá terminando. João tá terminando. Tô, tia, tô terminando. Ok. A Aninha terminou? Sim. João Henrique? Tia, falta muito pouco. Então tá bom. Eu vou passando a próxima linha, João, depois eu aguardo todos vocês, tá bom? Imigrantes de várias regiões do Brasil. Então, os portugueses chegaram no século XVI, os mineiros no século XVIII, os imigrantes da Alemanha no século XIX e os imigrantes de outras regiões do Brasil e do mundo chegaram no século XX. Onde eles se estabeleceram? Na nossa capital, né? Na capital do nosso estado, em São Paulo. Então, na capital do nosso estado, em São Paulo. E o que essas pessoas procuravam quando vieram para São Paulo? O que as pessoas do Nordeste procuravam quando vieram de São Paulo? O que as pessoas do Norte procuravam quando vieram para São Paulo? Eles procuravam emprego e melhores condições de vida, né? Então, procuravam aí melhores condições de vida, acreditando que encontrariam emprego e moradia. Lembram dos candangos? Eu estudei com vocês os candangos, mas o ano passado, né? Este ano aqui, nós não estudamos tanto candangos. Eles vieram para Brasília, para construir Brasília, em busca de melhores condições de vida.
João, o seu biso ainda está bem? Aham, tá bem. Lembra que o ano passado era para ele ter ido lá no colégio para participar da nossa aula, mas eu lembro que a sua mãe falou que ele estava bem, né? De idade, então ficaria Aham, difícil. ano passado ele sofreu um acidente e Ah, esse ano ele... Ah, teve um negócio lá, não sei, a gente não sabe se é infarto, mas ele tá bem. quantos anos ele tem? 88 para 90 anos. 88, 89, uma coisa assim. Ele é novo. Aham, Sim, novíssimo. é novo. A minha mãe tem 80 e a avó, nem a bisa. Ele já é tataravô, tia. Olha só, que bacana. E eu tenho um primo que já é adulto, né? Aí ele tem uma outra filha. Minha avó já é bisavó. Bisavó. Minha mãe é bisavó. De um só. De um só. Para vocês que estão assistindo essa aula gravada, nós terminamos o capítulo 1, tá bom? Preenchendo essa tabela. E na sexta-feira faremos o capítulo 2, ok? Faremos o capítulo 2 e terminaremos a regional de história também. Semana passada nós terminamos a regional de geografia e essa semana nós vamos terminar a regional de história, tá bom? Para você que vai assistir essa aula gravada, tenha uma excelente semana e te espero na sexta-feira.